Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos. Estamos iniciando aqui no canal mais um podcast Lições Bíblicas Dominical. Como sempre eu tenho dito, aqui a gente sempre está trazendo um estudo bíblico da Palavra de Deus, que são ensinamentos que servem para o nosso dia a dia aqui na face da Terra. Nós estamos na nossa exposição no livro do Êxodo e o nosso podcast tem o título Uma Jornada de Fé. Então, se você ainda não viu as outras 8 lições que nós já passamos aqui nos domingos que antecederam, então vale a pena você conferir primeiramente essas 8 lições, para que você possa acompanhar conosco a lição de número 9 que nós vamos estudar hoje. E o título da nossa lição de hoje é o seguinte: Um lugar de adoração a Deus no deserto. Antes da gente entrar no nosso assunto, nós queremos pedir a sua colaboração aqui no canal. Então é muito fácil, é muito simples. Você pode colaborar conosco para que nós possamos alcançar mais pessoas. Então, primeiramente, se não é inscrito, inscreva-se agora no canal. E não se esqueça de acionar o sininho, para que você possa sempre ser notificado quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Também já deixe o seu gostei, porque dessa forma a plataforma do YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e assim ele estará oferecendo para mais pessoas. Também compartilhe o link desse vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Então pegue um papel e uma caneta para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. Então vamos iniciar o nosso estudo de hoje lendo o texto áureo, que diz assim: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo, capítulo 25 e o versículo 8. Verdade prática. Deus deseja habitar entre nós, para que Ele seja o nosso Deus e para que nós sejamos o seu povo. A leitura bíblica em classe se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 25, do versículo 1 até o 9, que diz: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, e prata, e cobre, e pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engaste, para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Introdução. Deus queria habitar no meio de Israel. Por isso, ordenou a Moisés que, juntamente com todo o povo, construísse um lugar separado para adoração. Trata-se do tabernáculo do Senhor, um santuário móvel que acompanhou os hebreus durante sua longa peregrinação pelo deserto. Na lição de hoje, estudaremos como ocorreu a construção desse lugar santo de adoração ao Senhor. Primeiro tópico: as instruções para a construção do tabernáculo. Em primeiro lugar, o propósito divino. Depois da entrega da lei, Deus ordenou que o seu povo edificasse um lugar de adoração. O objetivo divino era aumentar e fortalecer os laços de comunhão com o seu povo Israel, que ele libertara do poder de Faraó no Egito.
O Senhor assim age para que o homem o conheça de forma pessoal e íntima. João, capítulo 14, versículo 21 e o 23. Em segundo lugar, as ofertas. O tabernáculo seria construído pelo povo de Deus, com os recursos que receberam pela providência divina ao saírem do Egito. Êxodo, capítulo 3, versículo 21 e 22, capítulo 12, versículo 35 e o 36. Para a construção do tabernáculo, os israelitas ofertaram voluntariamente e com alegria. A palavra de Deus nos ensina que o fator motivante para a contribuição do crente é a alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios, capítulo 9, e o versículo 7. O Senhor não se agrada de quem entrega a sua oferta e dízimo contrariado ou por obrigação. Malaquias 3 e o versículo 10. De nada adianta contribuir com relutância e amargura. Em terceiro lugar, tudo segundo a ordenança divina. Êxodo, capítulo 25, versículo 8, 9 e o 40. O tabernáculo não foi uma invenção humana. Podemos ver que a partir de Êxodo 25, o próprio Deus instruiu a Moisés quanto à planta e os objetos do templo móvel. Moisés obedeceu a todas as instruções, pois todo o tabernáculo apontava para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Simbolizava o plano perfeito de Deus para a redenção da humanidade. Hebreus capítulo 9 e o versículo 8 até o 11. Segundo tópico, o pátio do tabernáculo. Em primeiro lugar, o pátio. Farás também o pátio do tabernáculo. Êxodo capítulo 27 e o versículo 9. Os israelitas precisavam aprender a forma correta de se chegar à presença de Deus e adorá-lo. O pátio tinha formato retangular e indicava que na adoração a Deus deve haver separação, santidade. Havia uma única porta de entrada, que apontava para um único caminho, uma única direção. Isso prefigura Jesus Cristo, que disse: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. João capítulo 10 e o versículo 9. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. João capítulo 14 e o versículo 6. Em segundo lugar, o altar dos holocaustos. Farás também o altar de madeira de cetim. Êxodo capítulo 27 e o versículo 1. Ao entrar no pátio, o israelita tinha à sua frente o altar do holocausto. Era uma caixa de madeira de cetim, coberta de bronze. Junto a esse altar, o transgressor da lei encontrava-se com o sacerdote para oferecer sacrifícios a Deus, a fim de expiar seus pecados e obter o perdão. O altar dos holocaustos tipificava Cristo, o nosso sacrifício perfeito, que morreu em nosso lugar. Efésios capítulo 5 e o versículo 2. Gálatas capítulo 2 e o versículo 20. Sem o sacrifício expiador do pecado, não há perdão de Deus. Levítico capítulo 6 e o versículo 7. 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 21. A Epístola aos Hebreus nos mostra que o sacrifício salvífico de Cristo foi único, perfeito e completo para a nossa salvação. Hebreus capítulo 7 e o versículo 25. Capítulo 10 e o versículo 12. Reflexão. Deus é santo e requer santidade do seu povo. Deus não aprova o viver e o servir do impuro. Comentário de Antônio Gilberto. Em terceiro lugar, a pia de bronze.
Êxodo capítulo 30, do versículo 17 ao 21. Na pia, os sacerdotes lavavam suas mãos e pés antes de executarem seus deveres sacerdotais. Mãos limpas, trabalho honesto, pés limpos, um viver e um agir íntegros. Efésios capítulo 5, o versículo 26 e o 27. Hebreus capítulo 10 e o versículo 22. Precisamos nos achegar a Deus com um coração puro e limpo. Deus é santo e requer santidade do seu povo. Deus não aprova o viver e o servir do impuro. O servo de Deus deve ser limpo de mãos e puro de coração. Salmo de número 24 e o verso 4. Hoje somos lavados e purificados pelo precioso sangue de Cristo, que foi derramado por nós. 1 João capítulo 1 e o versículo 7. Terceiro tópico: o lugar da habitação de Deus. Em primeiro lugar, o castiçal de ouro. Êxodo capítulo 25, versículo 31 até o 40. Não havia janelas no lugar santo, e a iluminação vinha de um castiçal de ouro puro e batido. Esta peça também apontava para Jesus Cristo, luz do mundo, e a quem seguindo não andaremos em trevas, mas teremos a luz da vida. João capítulo 8 e o versículo 12. O castiçal em Apocalipse simboliza a igreja. Apocalipse capítulo 1 e o versículo 12, versículo 13 e o versículo 20. As lâmpadas do castiçal ardiam continuamente e eram abastecidas diariamente de azeite puro de oliveira. Êxodo capítulo 27, versículo 20 e o 21. A fim de que iluminassem todo o lugar santo. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. Se quisermos emanar a luz de Cristo para este mundo que se encontra em trevas, precisamos ser cheios constantemente do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5 e o versículo 18. É a recomendação bíblica. Em segundo lugar, os pães da proposição e o altar do incenso. Êxodo capítulo 25 e o versículo 30. Havia uma mesa com 12 pães, e todos os sábados esses eram trocados. Estes pães apontavam para Jesus, o pão da vida. João capítulo 6 e o versículo 35. Precisamos nos alimentar diariamente de Cristo, e não apenas no domingo. Tem você se alimentado diariamente na mesa do Senhor Jesus? Além dos pães, próximo ao Santo dos Santos, ficava o altar do incenso, um lugar destinado à oração e ao louvor a Deus. Precisamos nos achegar ao Senhor diariamente com a nossa adoração e nossas orações. Suba minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Salmo de número 141 e o verso 2. Em terceiro lugar, o Santo dos Santos e a Arca da Aliança. Êxodo capítulo 25, do versículo 10 ao 22. O Santo dos Santos era um local restrito, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar uma única vez ao ano. A Arca da Aliança era a única peça deste compartimento sagrado. Era uma caixa de madeira forrada de ouro. Durante a peregrinação pelo deserto, os sacerdotes carregavam-na sobre os ombros. A arca simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Erroneamente, os israelitas a utilizaram como uma espécie de amuleto. Em Hebreus capítulo 10, no versículo 19 e o 20, vemos a gloriosa revelação profética entre o Santo dos Santos,
o Senhor Jesus e o povo salvo da atualidade. O termo santuário, no versículo 19, é literalmente, no original, Santo dos Santos. Conclusão: os israelitas, mediante o tabernáculo, podiam aprender corretamente como achegar-se a Deus, adorá-lo, servi-lo e viver para Ele em santidade. Assim deve fazer a Igreja, conforme Hebreus, capítulo 10, versículo 21 ao 23. O Senhor é santo, e sem santidade, nosso louvor e adoração não poderão agradá-lo. Reflexão: suba minha oração perante a tua face, como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Salmos de número 141, e o verso 2. Assim finalizamos mais um podcast Lições Bíblicas Dominical, uma jornada de fé. Agradecemos pelo carinho e pela audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Primeiramente eu vos afirmo que se deve orar por toda a humanidade, em favor dos reis e de todos os governantes, a fim de termos uma vida tranquila e pacífica. AMRL3, o canal da família cristã.